Começar. Boa noite, estamos ao vivo. Boa Sejam muito noite a bem-vindos todos. e bem-vindas. Boa noite. Só ver quem já está aqui, né? Tentar acompanhar pelo Facebook. Temos uma noite de estudo maravilhosa. Amém. Pega esse livro azul, pega. Isso. Agora bota o outro. Distante. Isso. Cadê? Tá aqui, o povo já tá dando boa noite. O Rafael, o Alcinete. Deixa eu ver mais. Quem mais está entrando? O Pedro Ribeiro. Oi, Pedro. Deia Viana. Boa noite. Felipe está entrando. Tatiana. Boa noite, Tatiana. Gardênia, Silneide, Elânia, Margarida. Muita paz para todos. Muita paz para todos nós, né? Margarida. A Gardênia também desejando amor e luz para todos nós, como diz o Francisco, paz e bem. Marcos Josilene. Sueli. Airam. Boa noite, Airam. A Nájela. Sueli Fernandes. A Denise. Cícero, ele tinha que aparecer, né? Ele tá aí. Então, gente, muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial. E ele é fundamental para a gente entender sobre todos os outros fenômenos do magnetismo, né? Mas aí, olhando pelo lado do espiritismo, tem a mediunidade, o sonambulismo, a dupla vista, catalepsia, letargia, todos esses fenômenos têm a ver com esse capítulo que a gente vai estudar, que é sobre os fluidos, né? Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para a Rose fazer a nossa prece inicial, né, Rose? Faço. O pessoal vai chegando aí. Então, vamos tentar nos aconchegar junto aos nossos anjos da guarda, pensar, ter pensamentos bons, positivos, claro, né? Junto do nosso anjo, a gente só pode pensar coisa boa, né? E pensar também naquelas pessoas por quem a gente quer orar, né? Especialmente hoje. Então, quem quiser pode fechar os olhos. Bondoso Deus, Pai de infinita justiça, de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de nossos encontros com o magnetismo e o espiritismo. Te pedimos, ó Pai, que nos envie para nos assistir espíritos bons, os nossos anjos da guarda, o bom doutor Demer, que nos orienta e nos ampara. Te pedimos que nossa atenção seja voltada para esse estudo, para que possamos compreender bem o que é o magnetismo e o espiritismo juntos, o que é o fluido, o que esse agente pode fazer e faz. Por isso, Pai, te pedimos, fica conosco, ajuda-nos, faze com que possamos, de fato, compreender os teus desígnios. Abençoa cada um de nós, os nossos familiares e amigos, e todas aquelas pessoas que nesse instante mais precisam do abraço de seu anjo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre.
Que assim seja. Que assim seja. Chegou mais gente, o povo tá chegando. Lourão chegou. Boa noite, Lourão. Kelsilene, Raquel, a Rosinha chegou, a Nena, o Roger, Socorro, Edneuza, Kelsilane, Eligênia Matias, o Antônio, a Magda, né? Eu acho que eu já falei, Nuciada, Emanuel, a Fátima está aqui conosco, que ela é de Recife, e o Luiz Fernando. Não sei se a Tiane está junto, mas vamos lá. Tá, aí eu te falei, acabei de falar, a Tiane chegando. E hoje o nosso tema, né, é sobre a natureza e propriedade dos fluidos, né, elementos fluídicos. É do capítulo 14 da Gênese, né, o capítulo que fala sobre os fluidos, que traz toda essa teoria, todo o conhecimento necessário para a gente entender sobre os fenômenos, está nesse capítulo aí. Eu vou compartilhar com vocês o texto para a gente começar a ler e discutir. Só um minuto. Deixa eu ver se já está aparecendo aí. Fernanda e a Vanusa chegaram, Naná Almeida, a Júlia, só coisa boa. Esse povo aqui com a gente que gosta de estudar. Então vamos lá, eu vou começar a ler o texto, tá certo? Se vocês estiverem aí, podem nos acompanhar. Então, a Gênese, né? O capítulo 14, os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade, em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto pode considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato,
Os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles o elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas entre tais fluidos há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observamos do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade ou menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidade têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e sobretudo pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível,
Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Prová-lo-ia a facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que os corpos transparentes oferecem à luz. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver a seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo, se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se conserva em mistério. Nota: a denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los com efeitos psíquicos sem os admitir a título de milagres. Então, daqui a gente vê muitas pontos fundamentais que a gente precisa entender, né, sobre essa questão da natureza, dos elementos fluídicos, dessa questão da diferença do que é objeto da ciência, o que é objeto do espiritismo, né? E por aí vai. Então, eu vou abrir agora o espaço para os outros começarem a colocar suas pontuações. Bom, boa noite, gente. Muito bom estar mais uma noite aqui com vocês, para que a gente possa estudar, aprender com vocês também, que as perguntas de vocês, que os questionamentos também nos abrem os olhos para uma outra, muitas vezes para uma outra forma de ver aquele conteúdo, tá certo? Como a Ana já falou, esse tema, ele é de extrema importância. Os fluidos, quando a gente consegue compreender toda a questão que envolve esse conteúdo, a gente consegue deixar de imaginar as coisas de uma forma sem compreensão, dando um valor real, e não achando que é um milagre, que é algo impossível de compreensão. Então, assim, a gente vai tentar ver com vocês para que seja da forma mais clara, e que vocês, não compreendendo ou abordando outras questões, depois a gente vai abrir para que falem também. Então, assim, a gente vê continuamente a ciência explicando alguns fenômenos tidos como milagre a partir da perspectiva das leis que regem a matéria. Mas quando prepondera o elemento espiritual, esses não podem ser explicados unicamente por meio das leis naturais. Somente podemos entender e explicar os milagres dessa categoria através das leis que regem a vida espiritual, certo? Existe uma matéria elementar primitiva no universo. Essa matéria se chama fluido cósmico universal. É o princípio de tudo, é o fluido de que deriva todo o resto da natureza, através das modificações e transformações que ele sofre. Como princípio elementar do universo, esse fluido assume dois estados distintos, que são
De um lado, a eterização ou imponderabilidade, que é a maneira mais primitiva que ele se apresenta, certo? Do outro lado, a materialização ou ponderabilidade, que Kardec nos diz que é, de certa maneira, o estado que se segue ao primeiro. Entretanto, a transição desse fluido em matéria não se dá de forma brusca, como nada na natureza se dá de forma brusca, certo? E assim, em um polo, nós vamos encontrar o fluido cósmico universal na sua forma original, no estado de eterização, e no outro polo, nós temos o mesmo fluido na sua condição mais material. Entretanto, existem matizes intermediárias, como numa escala, e o ponto médio desse estado é quando ocorre a transformação do fluido em matéria tangível. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo, pertencem os do mundo visível, e ao primeiro, os do mundo invisível, como tem no texto, né? Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência, propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Isso é bem interessante da gente ver. E no estado de encarnação, né, no nosso estado atualmente, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos se prendem à vida corpórea, os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito, né, no estado de emancipação. Então, assim, tem para complementar, tem uma partezinha aqui no Livro dos Espíritos, que diz assim, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria. E a questão 33, ele diz assim, a mesma matéria elementar é suscetível, Kardec pergunta, aliás, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E os espíritos respondem, sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. E, assim, é bem interessante... Amiga, me diz só qual é o item? É o 33 do capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Certo. Entendeu? Então, assim, e aí ele tem uma nota dele aqui embaixo que ele diz assim, este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Então, assim, estamos iniciando um estudo muito, muito bom
que fala desse fluido que é o princípio de todas as outras coisas que a gente pode pensar e através das modificações e das transformações que ele sofre. É muito legal. Aí só para complementar, tem essa perguntinha aqui da Rosângela, ó, tudo é matéria, mais ou menos tangível ou visível, menos os espíritos, é isso? Sim, é isso mesmo. Rose, Francisco. Eu pensei que ia ler mais alguma pergunta aí, fiquei aguardando. Esse texto, como a gente sempre comenta, ele dá início, a gente vai seguir na apostila, né? Ele dá início a um estudo muito profundo dos elementos, das propriedades do fluido, das qualidades do fluido, né? Para que a gente possa entender o fluido magnético. E aí, assim, os cientistas, né? Os químicos, principalmente, vão entender muito o ponto de vista da ciência, e na época de Kardec a ciência já estava avançando muito mais, né, a física e a química, para explicar que não são milagres, como o texto começa, né? Aí eu queria chamar a atenção nisso que a Ednélia leu, né, logo no início, da questão da ponderabilidade, da imponderabilidade dos corpos, né, ou seja, da matéria, os dois estados que ela falou, né, o princípio universal, o princípio base, a Ednélia costuma dizer, né, a base de tudo, é de onde você vai retirar, né, você quer dizer, os corpos, a matéria, nós, com os nossos fluidos, vamos retirar como é que eu posso dizer, não é a matéria, assim, mas os elementos, né, nós vamos tirar os elementos para que com as transformações a gente consiga produzir, né, alguma coisa. Na ciência isso é bem explicado, e a Adnélia até deu o exemplo da água, né, é bem explicado quando você sabe que os corpos ponderáveis, eles têm um certo peso, né, matéria pesada, é matéria forte, né, e os imponderáveis se aproximam da eterização, né, mas aí não são o fluido principal, não é o princípio, né, mas são etéreos. E a ciência vai dar o exemplo, né, da luz, que a gente conhece mais, da eletricidade, do calor, né, de onde vem, como é que você pode provar? Mais na frente a gente vai ver a questão do ímã, né, ou seja, se sabe, se vê, não, né, se tem consciência material da existência de um fluido, o fluido do ímã, da eletricidade, de onde vem o choque, por exemplo. Você não vê, mas sabe que é material e que existe, né? Esses fluidos são imponderáveis, né? Assim, né? Porque não tem peso, não tem como você sentir e tocar. É diferente dessa mesa que eu estou aqui. Mas, assim, nesse sentido, quando eu comecei a pensar, assim, do pouco que eu ainda me lembro da ciência, né, do H2O, né, que é da água, que tudo se dá por combinação. Você tem os corpos simples, né, e você vai perceber na natureza, por exemplo, que as combinações, as transformações, que é esse intermediário, né, que a Ednélia explicou bastante bem aí, o ponto intermediário é o da transformação fluídica, né, que se dá, e assim o magnetismo também, ele se dá assim, passando por modificações, né, a partir dessa base, que é o princípio universal, né, que a Ednélia explicou. Eu acho que, assim, é como a Ednélia disse, a gente vai entendendo. Cada vez que a gente vai lendo a Gênese, lendo esse capítulo, a gente vai se aproximando mais do que é o fluido magnético, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma prima e ela dizia, né? Eu não sei por que é que as pessoas dizem que eu tenho um olhar magnético, né? Ela não estava falando de magnetismo no sentido que ela não conhecia.
e porque as pessoas dizem que, que se sentem bem, mesmo não me conhecendo, quando me procuram, dizem que se sentem bem. Isso ela falava antes, né? E aí, hoje eu poderia explicar para ela que né, a gente poderia estudar o caso dela específico, mas pode haver um magnetismo no olhar dela, né? Isso a gente vai estudar mais na frente, mas é que, de alguma forma, há uma transformação fluídica entre ela, né, e a pessoa que faz com que ela possa emanar, né, fluidos, né, que aí vai a depender da vontade, da intenção dela em relação àquela pessoa, é fluido bom. Pelo que as pessoas sentem é bom, né, mas a partir do entendimento dessa transformação é que a gente começa a entender o fluido, né, esse fluido ainda, esse fluido magnético que a gente está falando, que pode ser o fluido animal, e depois a gente vai entender os fluidos espirituais, né, que a Dinélia começou a explicar também, que tem relação com os fenômenos espíritas, né, propriamente ditos. Para começar, acho que um pouco isso, né, a gente começar aqui a conversa. Francisco. O microfone, Francisco. Eu estava aqui conjecturando e me lembrando e ouvindo o que a Dinélia, a Rose estava expondo sobre a questão do magnetismo. E aí eu fiz uma relação daquilo que é matéria e daquilo que é da alçada do espiritismo. Nem todos os magnetistas, os magnetizadores, os cientistas, os teóricos, davam conta da ação espiritual em si. Embora todos eles reconhecessem que a origem da fonte dos fluidos fosse o fluido cosmo-universal. E que havia um agente derivado desse fluido, que é o fluido magnético, que era responsável pela ação terapêutica advinda da ação do magnetismo empregado nas pessoas. E quando a Adélia falava das transformações, transformação, por exemplo, da água, Kardec, na Revista Espírita de 1866, Introdução ao Estudo do Magnetismo, ele vai explicar que tanto você pode fazer alteração de produção, de transformação, para que você tenha uma substância boa, que cause o bem, como você pode fazer uma substância negativa, uma substância química nociva à saúde, né? Isso é claro. Mas que também você pode reverter de uma substância nociva, corrosiva, para uma substância boa. Como é que se dá? Pelas inúmeras possibilidades de transformação do fluido. Transformações e combinações. E é isso que a gente vê na terapia do magnetismo. Como é que o fluido vai se comportando na ação terapêutica do fluido, né? A gente vê que, por exemplo, a água, ela vai sofrendo as suas transformações das propriedades químicas da água. Isso cientificamente é aprovado. Por conta da alteração, né, fluídica, magnética daquela água. Então, é isso que a gente vê com relação às imensas possibilidades daquilo que Kardec chamava do laboratório do mundo invisível. Então, é uma riqueza fabulosa. Esse texto eu até aconselho que depois a Ana poste, para que a gente possa compartilhar com vocês, porque aquilo que Kardec trabalhou de uma forma bem elucidativa, bem prática, dando exemplos, ele vai condensar no corpo teórico no capítulo 14 da Agenda. Então, esses dois textos, e claro, alguns textos que a Dinélia falou do Livro dos Espíritos, se complementam
e dão uma visão muito mais ampliada do assunto que a gente está estudando hoje. É isso, Ana. Bom, então, tem alguns pontos ainda que a gente pode destacar um pouco mais, mas eu vou ver aqui já algumas perguntas e qualquer coisa depois a gente volta para o texto, né? O Lourão está perguntando se teriam outros exemplos. Eu queria saber que exemplos que ele está falando, tipo algum canal de fruição dos fluidos. Porque uma das coisas que a gente vai ver nesse capítulo, que ele explica bem, é que tudo é constituído de fluido. Tudo é constituído desse. A gente tem algum. Acho que é o do Francisco. Pronto. Francisco, eu acabei de tirar teu fone. Tu falou o quê? Que é a base de todos os fenômenos espíritas, segundo Kardec, né? Não, sim, mas eu estou falando para ele que o fluido está em tudo. É a base elementar de toda a matéria, não só dos fenômenos. É porque ele quer saber algum canal de fruição dos fluidos. E eu estou falando para ele, que é o que a gente está explicando nesse primeiro item, que o fluido é a matéria elementar de tudo, como a Rosângela colocou, que ela resumiu, né? Então, tudo é matéria, só que só não o espírito, a alma. Então assim, de certa forma, vai existir outros canais de fluidos que a gente vai ver. Outros estudiosos de outras ciências falam de outros tipos de fluidos, né? O que a gente tá falando aqui, o que a gente vai aprofundar mais, são esses fluidos que os espíritos utilizam, que nós encarnados utilizamos, tanto para os fenômenos espíritas, fenômenos da mediunidade, do sonambulismo, né, da emancipação da alma, tudo tem envolvido nisso o fluido. E assim como o magnetismo tem como base esse fluido, né? Esse agente especial que ele coloca, que é um fluido magnético. Porém, vocês vão ver que às vezes ele vai deixar, só vai falar em fluido, ele não fala mais fluido magnético, mas ele mostra em algumas vezes que existem outros tipos de nomes, só que o que ele quer dizer é esse fluido aqui, esse fluido base, como a Ednélia já explicou. Eu não sei se você ficou claro mais ou menos, Loura. Aí tem uma pergunta também do Rafael, bem logo no início, que ele perguntou já. Quanto mais etéreo, mais puro é o fluido e o oposto mais próximo da matéria tangível, como o fluido ele não possui forma definida, podemos transformar os fluidos que nos rodeiam modificando nossas atitudes e pensamentos. Exatamente, a gente vai falar bem disso quando a gente for falar da qualidade dos fluidos, né? E também quando a gente for falar do poder que os espíritos têm sobre a ação, sobre a criação fluídica. Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos. Então, a gente vai falar muito bem disso. E nós, como somos espíritos encarnados, temos esse mesmo poder de agir sobre os fluidos conforme o nosso pensamento. Isso ele vai esclarecer muito bem na qualidade dos fluidos, que é mais para frente. Deixa eu ver mais aqui. Ana, só A Rosinha lembrando, está perguntando. em cima do que você falou, só lembrando que a origem dos fluidos que a gente usa é da atmosfera terrestre, né? Embora haja diferença de um aplicador para o outro. Mas o que a gente usa não é a pureza fluídica absoluta. A gente usa dos elementos da Terra. Né? É só para pontuar. Isso, que é o intermédio que a Isnélia abordou, né? Que ela apontou que é os fluidos espirituais, que é esse intermédio entre o mais puro, né? Que é o fluido universal, a base de tudo, e quando se torna já matéria, ponderável, como ele colocou. Então, os fluidos espirituais que a gente usa está nesse meio. E no nosso caso, a gente utiliza os fluidos da atmosfera espiritual da Terra, né? Porque estamos aqui. Sim, aí a Rosinha perguntou qual a diferença
entre fluido universal e princípio vital. Algum de vocês querem falar? Bom, o princípio vital, Rosinha, a diferença não é bem uma diferença, é porque o princípio vital vai estar junto no fluido universal quando se dá a encarnação, né? Quando se dá a encarnação, que o fluido universal, esse fluido, não é nem o fluido universal como o Francisco acabou de apontar, né? É os fluidos espirituais da atmosfera terrestre que a gente constitui o nosso perispírito. A gente vai entrar nisso, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, que constitui o perispírito. Então, junta esse fluido que a gente recebe da Terra, juntando com o corpo, ele tem esse princípio vital, né? Ele dá esse princípio vital, que é esse agente que nos move, que nos alimenta, mas ele é uma só coisa, ele precisa dessas duas coisas. O princípio vital, ele só existe no encarnado, ele não existe fora do encarnado, né? Mas é o fluido animalizado, é quando a gente encarna, a gente dá esse fluido animalizado pelo princípio vital, mas o princípio vital está nisso, na encarnação, não está. Os desencarnados não têm. Isso a gente precisa estudar bem. Na Gênesis ele fala sobre isso, no Livro dos Espíritos ele fala sobre isso, mas o princípio vital pega do fluido junto com o corpo, tá? Só se dá no corpo. Então, digamos que é esse fluido animalizado que nos move ao princípio vital. Ana, vai fazer mais... Ou a gente não, estava olhando aqui, mas pode ir falando enquanto eu vou procurando aqui. O que eu acho que até pode ver, que eu não estou vendo as perguntas, mas pode ser que tenha alguma coisa, alguma relação. É que, para a gente tocar mais nessa questão do item 3, que é da eterização, né? Que ele diz, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Assim, a questão das variações fluídicas, né? Ou seja, nesse estado que a gente falou dos dois estados, né, da eterização e do estado tangível. Então, na eterização, não há uniformidade, né? Há uma relatividade grande aí. Quer dizer, o fluido, ele é etéreo, né? A gente entende por etéreo o que não é tangível, né? Ele não tem, a química vai dizer, não tem peso, mas, assim, o segredo está em a gente entender, pelo menos do meu ponto de vista, essas constantes modificações, né, que ele diz que são muito variadas, muito numerosas em gênero, tá? Né, mais ainda do que na matéria tangível, nessas combinações, por exemplo, que a gente vê aí no texto que o Francisco cita na Revista Espírita, tá? Então, e aí ele diz, essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, o fluido cósmico universal, né, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares do mundo invisível. Então, é algo que, no mundo invisível, quando a gente falou da empoderabilidade da eletricidade, mas é no mundo material, né? Nós sabemos que a eletricidade é matéria, né? Agora, o que é interessante a gente perceber é, no mundo, essas modificações fluídicas que se dão no mundo invisível, né? Que aí depois a gente vai ver, chamar de fluidos espirituais, que vão dar origem aos fenômenos espíritas, né? É algo que a gente pode buscar, tentar entender, mas nós não temos ainda a capacidade, né, justamente por causa nós somos matéria tangível, né, e de alcançarmos essas modificações. Por isso que ele continua, dentro da relatividade de tudo, né, o princípio da relatividade. Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência
tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que processos diferentes. Ou seja, eu fico imaginando assim, os espíritos, eles, na erraticidade, por exemplo, me corrijam, né, se eu tropeçar aí em algum canto, mas os espíritos, eles também são fluídicos, claro, tem a questão do perispírito, que a gente vai ver mais na frente, mas eles são capazes de produzir, como ele diz assim, produzem determinados efeitos, ou seja, eles elaboram fluidicamente alguma coisa, por exemplo, na aparição, se o espírito for aparecer para Ednélia, que é um evidente, por exemplo, se ela fosse evidente, ele poderia produzir fluidicamente uma aparência do pai, de um parente, né, para que ela conhecesse, ou produzir, inclusive, um objeto, né. O que eu quero dizer é que os espíritos também produzem, né, até onde eu estou entendendo nesse texto, substâncias que vão ser reconhecidas, que vão combinar fluidos quase da mesma forma, né, como os homens vão produzir a matéria tangível para que seja conhecida. Então, tudo isso fluidicamente. Então, assim, a ponte entre o que nós produzimos materialmente e o que os espíritos na erraticidade produzem, né, há uma ponte aí próxima, ou seja, nós nos comunicamos com os espíritos e eles se comunicam com a gente através de fluidos, que é o pensamento, né? Então, é uma ponte estreita, estreita, no caso, é uma ponte que não é tão longa. É só a gente começar a compreender como é que se dão essas transformações fluídicas, inclusive, principalmente, na comunicação com o mundo espiritual, que é o que vai nos ajudar muito a compreender muita coisa. Né? Estava pensando nisso. Mas é um texto que a gente tem que ir pensando bem, puxando bem da cabeça para a gente compreender. Eu estava vendo só... Posso fazer uma colocação, Ana, agora? Ou você vai ler alguma pergunta? Eu ia fazer a minha. Não, eu ia fazer a minha colocação. Tá ótimo, então. Faça aí. Não, dentro do que a Rose estava colocando, tem... Tá sem som. Dentro do que a Rose estava falando, a Vanusa fez essa pergunta que eu acho muito importante colocar. Que ela diz assim, ó, no item 3, esses fluidos têm para os espíritos uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para o encarnado. Poderia elucidar um pouco? Então, a Rose fez um pouco essa introdução agora, falando dessa capacidade, desse poder que os espíritos têm de agir sobre os fluidos. Então, eles podem criar, manipular mesmo os fluidos de tal forma que, para eles, parecem objetos, né? Que tomam formas, que tomam... como se fosse algo concreto, como se fosse algo material, como se eu estivesse pegando esse copo e bebendo água, os espíritos podem fazer a mesma coisa, como se eles estivessem fazendo isso. Por isso que os espíritos que acabam de desencarnar e que estão muito ligados à matéria, muitos deles não sabem que morreram, porque para eles é tão real o que eles estão vivendo, o que eles estão pegando, o que eles estão sentindo, que parece que eles estão vivos, né? Continuam vivos na matéria, né? Porque vivos a gente sempre vai estar, né? Mas na matéria. Então, ele está mostrando isso, né? E aí é o que ele coloca logo depois, que ele diz assim, ó, lá, porém, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo em que eles se acham. Então, os
espíritos mais esclarecidos, os mais superiores, é que sabem, que entendem esse processo. E aí ele coloca logo um exemplo, que os espíritos ignorantes, eles não sabem, eles fazem porque é da sua natureza, então eles podem manipular os fluidos, podem fazer, mas eles não sabem como se dá o processo. É a mesma coisa no caso, a gente ligar a luz, mas a gente não sabe no seu fundo, porque eu não me lembro mais de nada, como é que se dá a questão do processo da eletricidade. Então, foi isso que ele colocou como exemplo, entendeu? Que o encarnar assim como nós, a gente realiza coisas que a gente ignora, o espírito também, com essa dificuldade que ele não conhece, ainda não tão elevada, ele não sabe, mas ele faz todo esse processo, né? Se ele pensar em algo, como o Francisco falou, que é muito importante esse texto do Livro dos Médiuns, que fala sobre o laboratório invisível, que vai falar também sobre as criações fluídicas, a gente vai ver sobre as criações fluídicas também nesse capítulo. E ele diz exatamente isso, basta o espírito pensar em algo que ele cria. Por isso que ele cria a sua forma para aparecer para uma pessoa, para que seja reconhecido, a roupa que está usando, ou, por exemplo, no caso que foi um acidente, alguma coisa da sua morte, ele se caracteriza como foi para a pessoa perceber que realmente é ele, mas ele não precisaria estar daquele jeito, porque é só o pensar que faz isso. E tanto que ele diz depois que às vezes bastou também pensar em algo que ele já muda, é instantâneo, né? Uma criação instantânea, porque ele está o tempo todo ali mexendo com esses fluidos. Por isso que para o espírito desencarnado, para ele parece tudo muito real, material mesmo. Entende? Não sei se deu para melhorar um pouco agora. Inclusive, Ana, só um parêntese, um exemplo que eu acho que você vai lembrar, porque eu já vi você falando desse contexto da revista, isso que você está falando, né? Inclusive, um espírito, um encarnado, num processo de emancipação do espírito, ele pode ir visitar alguém e levar, por exemplo, um caso da revista em que ele visita uma amiga e leva um remédio, ou produz, ele fluidicamente produz esse remédio para a pessoa que estava doente, alguma coisa assim, da revista Espírita, ou seja, é uma criação fluídica que se dá aí, isso que a Ana está dizendo, de um espírito encarnado como nós, né, que não tem uma superioridade, né, fluídica, mas ele manipula. Inclusive, nós podemos, durante a noite, fazer visitas, né, de forma, o espírito emancipado, e produzir grandes coisas, manipular fluidos. É possível. O que eu estava querendo falar, eu acho que eu vi alguns questionamentos aqui de algumas pessoas a respeito do fluido sutil e o fluido mais denso. Então, assim, de acordo com o que ele colocou. Espera aí que eu vou botar uma do Rafael, então, para você já responder, então. Que eu estava aguardando aqui. Tá aqui, ó. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Essa condição torna mais difícil a manipulação do fluido? Pronto. Eu vou fazer a colocação e depois eu vou o que eu estava pensando, e aí eu acredito que dentro já vai ficar mais ou menos respondido isso aí. Quando ele coloca a respeito do fluido sutil e o fluido denso, ele falando de uma forma em relação a todo o universo, então, assim, o que a gente compreende? Existem os fluidos sutis, bem sutis, e os fluidos densos, mais densos. Da mesma forma que a gente fez aquela escala, ele tem matizes entre eles. Então, assim, bem próximo a esse sutil, terá um outro um pouco menos, e ele vem de forma gradativa e até chegar no mais denso que a gente pode compreender. E aí ele fala, dentro desse contexto, na Terra, nos fluidos espirituais da Terra,
que inclusive Francisco já falou, Ana. Então, assim, e esses fluidos espirituais da Terra também, ele tem a qualidade desses fluidos é compatível com os moradores, digamos assim, né, da Terra. Somos nós. Então, dentre eles, também nós vamos encontrar fluidos mais densos e fluidos mais sutis, e também esses matizes entre eles. Então, o que acontece? Mesmo que ele diz aqui que o mais sutil, o fluido mais sutil do planeta Terra, ele ainda é grosseiro para outros mundos mais avançados. Não sei se isso fica assim, pegando o universo como um todo e pegando o planeta Terra como uma parte. Então, assim, existe no todo o universo que se compõe, fluidos mais densos e mais sutis, e dentre eles todo um leque, né? Podemos dizer assim. E aí, os fluidos que compõem a Terra estão dentro desses matizes, em algum ponto desses matizes que a gente estava falando. Quando a gente chega ao ponto da Terra, mesmo o mais sutil, o fluido mais sutil, ele ainda é grosseiro em relação a um mundo mais adiantado. Então, assim, é bem interessante. Ele falar... Ana, você pode só colocar aqui a pergunta, só para eu ver se ainda... olha, os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Por quê? Porque a nossa condição, né, é de mundo de prova e expiação ainda. E essa condição torna mais difícil a manipulação do fluido? Tornaria, talvez, para um espírito que ainda não tivesse as condições que a gente tem aqui. Mas nós estamos, os nossos fluidos da Terra, eles estão compatíveis com a nossa vivência, conosco. Então, assim, essa dificuldade, de certa forma, não é uma dificuldade real, é uma dificuldade por conta do nosso atraso ainda e das condições desse fluido com que a gente trabalha. Mas eles são compatíveis para a gente. Nós não teríamos condição de trabalhar com um fluido mais sutil, mais do que o que é apresentado para a gente. Só lembrando, né, que já foi dito, né, que a Ginélia falou que mesmo aqui na Terra, na nossa atmosfera espiritual terrestre, existe uma variação que vai do mais quintessenciado, do fluido mais quintessenciado até o mais grosseiro. A nossa capacidade de mexer com esses fluidos do mais purificado até o mais grosseiro vai depender também muito da nossa natureza, né? Por isso que quando a gente vai magnetizar, a gente chama os bons espíritos, né? Para que eles nos ajudem a mandar a melhor qualidade de fluido possível, né? Então, assim, mas isso também vai melhorando, ele vai explicar. Aí, eu acho que já é no próximo, quando a gente for falar no próximo item, né? Ele vai falar muito isso, que na própria encarnação, o nosso perispírito vai purificando de acordo, a gente vai melhorando elevando a nossa moral, né? O nosso espírito. Então isso vai mudando, mas depende tudo de mim. Então, para eu manipular os fluidos, dependente do que tipo de fluido, depende também de mim, né? De como eu estou, do que eu estou pensando, porque eu posso tanto atrair e criar os maus fluidos como os bons ou o intermédio entre eles, né? Vai variando. Mas isso por isso que não torna difícil, porque assim, como a Ginélia colocou, é aquilo que a gente dentro das nossas capacidades, e os fluidos vão se adaptando àquilo que a gente está criando e pensando. E a gente vai falar mais sobre isso, cada vez que a gente for falando sobre isso, a gente vai entender cada vez melhor. Aí tinha, Ednélia, até uma
Pergunta do Roger, que eu acho que era dentro desse assunto. Ó, que era isso aqui que eu acho que a gente também falou um pouco, né? O espírito adquire para si os fluidos do mundo no qual ele vai encarnar. Esses fluidos são mais sutis ou mais grosseiros de acordo com o grau moral do espírito? Eu acho que você falou sobre isso, né? Que quando o espírito vai encarnar, se ele é um espírito superior, ele vai aglomerar em si os fluidos mais purificados, mais quintessenciados do planeta que ele está encarnando, tá? Isso o perispírito, porque o corpo é de acordo com a matéria mesmo da gente aqui. A matéria não muda, né? Mas do fluido perispiritual, sim. Francisco, você quer colocar algo? Eu pensei que o Francisco ia falar, então deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, deixa eu ver. E aí, gente, tem no trecho do item 4, né? Logo no final, ele coloca: é essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Então, isso aqui, Kardec, por isso que a gente fala tanto nesse capítulo, porque o próprio Kardec está dizendo que você entender sobre os fluidos espirituais, ele vai ser a chave para um monte de fenômeno, né? No livro dos médios, ele fala sobre isso. Aqui ele volta a falar. Então, o tempo todo ele está fazendo, ele está se referindo. E se vocês perceberem, toda a vida, quase toda a vida, que ele vai falar de um fenômeno, seja ele qual for, ele começa explicando o que é espírito, o que é perispírito, o que é corpo, fala dessa ligação e fala dos fluidos espirituais. Vocês vão perceber isso. É como se for, ele sempre está querendo mostrar que tudo se está ligado a essa questão, né? Que é constituído desses fluidos, que no sentido do perispírito e do corpo somos constituídos dos fluidos. Perispírito, fluidos espirituais. No corpo, o fluido mais condensado, né? E a alma é o pensamento que controla, que faz essa ligação das sensações do corpo para o espírito através do perispírito. Então, tudo está relacionado ao perispírito. E aí a Rauzinha está perguntando: o perispírito seria, então, mais ou menos denso de acordo com seu grau de adiantamento espiritual. Exatamente. Quanto mais a gente... Por isso que a gente fala muito sobre isso, da importância de a gente buscar o nosso progresso moral. Porque quanto mais a gente progride, melhor o nosso... mais a gente purifica nessa questão de se tornar mais espírito, tá? Para purificar aqui é de se tornar mais espírito, deixando de ser mais matéria. Então, a gente fica mais purificado. Então, toda vida que Kardec falar em purificação aqui, de purificado, é nesse sentido, de deixar de ser matéria para estar se tornando mais espírito, né? Aí... E esse adiantamento, a gente pode dizer que ele se dá aqui, né, também. O nosso perispírito, ele pode se transformar aqui. Ele pode deixar de ser tão denso, ele pode começar a se tornar mais sutil, porque a gente sabe que ele vai adquirindo os fluidos melhores, ele vai se tornando mais sutil. Mas isso depende realmente da moral do espírito, dos nossos desejos de melhorar e fazer e trabalhar em relação ao nosso progresso. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar. Eu acho. Então, eu vou aqui para algumas perguntas que estão fora, mas a gente pode ir falando. Tem uma pergunta aqui da Kelsilene Pontes, é isso? Que ela diz assim, ó: os fluidos ficam impregnados no ambiente e em objetos. Devido à sensibilidade, quando entramos em alguns lugares e não nos sentimos bem, e os objetos guardam esses fluidos? Sim, a gente vai ver lá na qualidade dos fluidos, que os fluidos ficam impregnados por onde a gente for. Por quê? Porque nós emanamos os eflúvios. Esses fluidos são emanados pelos nossos pensamentos, que podem ser bons ou maus, e podem realmente impregnar toda uma sala, né? Ambientes, objetos.
E aí a gente, sim, dependendo do nosso nível de sensibilidade, a gente pode sentir esse fluido, né? Tem pessoas que não sentem nada, outras sentem mais forte, mas a gente sempre sente de alguma forma, porque pelo nosso sentido espiritual, que é através do perispírito, a gente consegue sentir, perceber a sensação, a energia, a que a gente chama de energia boa ou não de uma pessoa, que às vezes ela não fala, parece que tá normal, mas você sente que não tá tudo ok, né? Então a gente vai sentindo essas questões. Francisco, você quer falar? Eu me lembrei agora de uma parte do artigo da Revista Espírita de 1866, de março, e que responde bem a pergunta da Rosângela, embora você já tenha respondido, É o que Introdução é, aos Fluidos que é Espirituais, quando... Francisco? É porque tu não fala o nome do Embora artigo, você, e Márcio tem vários, por isso que eu pergunto. introdução do... que já tinha sido tipo, mencionado, né? Então, a Rosângela tinha perguntado sobre qual era a diferença do fluido cósmico e do princípio vital, né? E nessa parte, Kardec vai explicar, tomando Moisés como exemplo, né? Que ele diz que Deus vai formar o homem dos elementos constituídos da terra, né? Aí vai tomar a citação de Moisés. Deus formou o corpo do homem do limo da terra. E aí depois ele diz assim, Moisés acrescenta, e lhe deu uma alma vivente feita à sua semelhança. Aí mais lá na frente ele vai dizer que a sua, Deus o anima, que é a questão do fluido, Deus o anima, dando-lhe uma alma tirada da sua própria substância, como disse que o corpo tinha que ser tirado da terra. Então a gente vê as várias transformações derivadas do fluido cósmico universal, né? E a derivação dele no princípio vital, dando vida, dando ânimos ao ser vivente, ao espírito encarnado. Vale a pena você dar uma olhada depois, Rosângela. É bem elucidativo. Já coloquei aí pro pessoal ver esse item, né? Tinha mais uma. Ah, sim, a socorro. Acredito que alguns objetos podem ser magnetizados quando há um ato intencional do magnetizador, mas de forma involuntária acontece também? Pode acontecer. Tem pessoas que emanam, irradiam, né? Pessoas dotadas de um poder fluídico que irradiam em tudo que toca, às vezes pode acontecer, sem mesmo ter intenção. Por quê? Porque nós, por natureza, nós irradiamos, né, o nosso perispírito. Nós emanamos esses fluidos com os pensamentos. Só que a diferença é, quando é intencional, é claro que é melhor, é mais direcionado. Você está pensando no que você quer emanar para aquela pessoa, no como você quer ajudar. Porque quando não é, às vezes você pode até fazer mal. Se você não estiver bem, você pode irradiar um mau fluido também. Tem uma coisa que, em relação a essa questão de chegar no local e não sentir emanações que não são boas de pessoas. E a gente pode se proteger dessas coisas. A gente pode sair de casa e fazer nossa prece, e com pensamentos bons, e se encontrarmos alguém nessas condições, a gente ter piedade, a gente não repelir, a gente tem que estar pensando de que forma a gente poderia ajudar aquela pessoa. Então, assim, às vezes a gente, não vou a determinado lugar porque aquele lugar, mesmo sendo necessário para mim, eu encontro maus fluidos lá, eu não me sinto bem. Então, a gente tem como se proteger desses maus fluidos que a gente não se sente bem, que eles não são muito bons. E a prece é o remédio mais eficaz que tem.
Kardec fala que o remédio está no nosso perispírito, né? Ele diz que a gente tem essa fonte fluídica em nós. Então, como a Ednélia colocou, quando a gente faz uma prece, a gente emana, através da nossa prece, bons fluidos. Então, a gente irradia bons fluidos e aí transforma os maus em bons. Por isso que a gente tem... Deus é tão generoso que Ele já deu a nossa ferramenta para a gente, né? E agora, com o conhecimento, a gente pode fazer cada vez melhor, né? Eu ia procurar, porque eu vi que tem uma pergunta aqui, que eu tô tentando achar. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa enquanto eu tô buscando aqui, fiquem à vontade. Eu acho que é bom reler o último parágrafo da página 31 da Apocalipse, que é bem interessante. E a gente está falando muito dos fluidos, os fluidos como algo material, e ele diz, não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, entendeu? O que ele quer dizer com isso? Que não é rigorosamente exato chamar fluidos espirituais. Mas a gente chama por quê, né? Ele diz, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada, ou seja, são sempre matéria, né? E a gente diz que são fluidos espirituais. Fluidos são sempre matérias. Aí ele diz, de realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Então, o realmente espiritual não são os fluidos, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-lhes essa denominação por comparação apenas, e sobretudo pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Eu fiquei só para reler, acho que todo mundo já leu, para a gente ver que tem uma explicação aí para a gente qualificar como fluidos espirituais, né? É como se fosse a matéria do mundo espiritual. Mas espiritual mesmo é princípio inteligente. Uma das perguntas que tinha sido feita aí, e aí a gente vai finalizar, porque eu vou deixar aquele espaço para a Ednélia fazer um exercício que vocês estavam tanto querendo, né? Para a gente fazer um exercício e aprender um pouquinho sobre, na prática, o magnetismo. Mas eu não me lembro quem foi que tinha perguntado sobre a diferença entre fluidoterapia e magnetismo. Gente, é uma questão mais de palavras, tá certo? E contexto. Por quê? Porque se a gente for olhar nas revistas espíritas, alguns artigos, Kardec nem sempre era Kardec, mas quando tinha os relatos de alguém que estava perguntando alguma coisa para Kardec. Então o pessoal utiliza esse termo, fluidoterapia, ou terapia dos fluidos, mas ali ele está falando do próprio magnetismo. Só que ele já está mostrando o quê? Que ele já conhece que o magnetismo é realmente uma terapia dos fluidos, porque é essa manipulação dos fluidos, né? Então eles colocam nesse sentido, mas eles utilizavam técnicas e também a assistência dos espíritos. Eles invocavam os espíritos para perguntar qual era a melhor maneira de magnetizar, qual a melhor maneira de aplicar os passes, ou se os espíritos gostariam de ajudar em mais alguma coisa. Então, fluidoterapia, que vem de terapia do fluido, é uma questão de nome. Atualmente, a gente tem que perguntar, dependendo da casa, a gente tem que perguntar como é que você aplica a sua terapia dos fluidos, porque vai ter casas, centros espíritas que só aplicam de um jeito. No nosso caso, se você perguntar pra gente, vamos dizer que é a mesma coisa. Terapia dos fluidos, magnetismo pra gente é a mesma coisa, porque a gente vai aplicar um tipo de passe para cada, ou um tipos de técnicas para cada tratamento, tá? Quando a gente fala que às vezes a gente dá um passe, que a gente dá um passe geral, né, na segunda e nos sábados, a gente já faz algumas técnicas, só que elas são mais simples, porque a gente não tem um objetivo de tratar uma doença específica, é mais
só a questão do emitir fluidos para que a pessoa saia retemperada, né, que saia bem dali. Então, não é quando a gente fala magnetismo, que a gente fala tratamento de magnetismo semi-espiritual, que às vezes a gente coloca aqui, já é o tratamento mais específico de alguma doença, só que utilizando o concurso dos bons espíritos, tá bom? Então, isso vai depender muito de onde você for, porque dependendo da casa, o contexto é outro. Então, a gente não pode amarrar a um conceito em si, né? Por isso que eu tô falando, o que eu vi nas revistas espíritas tem essa questão da terapia dos fluidos, mas ele ainda assim está falando de magnetismo, de utilizar a técnica, de utilizar a manipulação dos fluidos e utilizar o recurso dos espíritos, né? Aí, nesse contexto que você está perguntando, sinceramente, a gente não tem como saber, porque cada casa é uma forma de pensar, de agir, então a gente tem que, né? Então é isso. Reginaldo, vou deixar para você agora. A Melania que já tá gritando. Na realidade, o exercício ele é bem simples. É mais para que vocês possam se familiarizar com o fluido de vocês. Porque, assim, tem algumas pessoas não compreendem muito bem os passes magnéticos e acham que aquilo ali é só passar. E não compreende de que forma ele está trabalhando. Então, assim, trabalhando os fluidos com as mãos, eu queria propor que a gente ficasse relaxado, né? O mais relaxado possível, respirasse um pouco, respira um pouquinho, relaxa, fecha os olhos se quiser e faz esse exercício de colocar uma mão de frente para a outra. Coloca mais afastado primeiro, inicialmente, e vai tentando chegar próximo e começa e ver até onde você vai sentir uma pressão de uma mão para a outra, e aí você vê o tanto que você já está emitindo de fluido. E tenta verificar de que forma aquilo se comporta, de que maneira, tenta brincar com esse fluido que está entre suas mãos, mexe suas mãos e vê o que você pode fazer com ele, o que você sente quando você fez esse exercício. Então, eu queria propor isso, se vocês quiserem fazer agora, a gente pode, né? Vai relaxando e vai fazendo essa aproximação. Ver até onde você consegue, até onde você vai conseguir sentir seu fluido, o fluido que emana das suas mãos. E de que forma, e brinque com ele, faça movimentos com as mãos e brinque para sentir. E depois diz alguma coisa, ver aqui o que vocês têm sentido com isso, e para que vocês possam começar a se habituar com essa emanação de fluidos através das mãos, das próprias mãos de vocês. E aí depois vocês dizem para a gente alguma coisa, o que sentiram, de que maneira sentiram, se foi quente, foi frio, se foi gelado. E aí, diz aí alguma coisa, tá certo? Esse é o exercício inicial, para que a gente possa sentir o próprio fluido, tá certo? Muito bom. Mas a gente vai tentar trazer outros, tá? Isso é só para iniciar mesmo, começar a sentir, né? Perceber os fluidos, né? Brincar um pouco. Ó, a Suelen já tá dizendo aqui, eu sinto calor irradiando das mãos. Tem gente que vai sentir, né, um calor, outras vão sentir um frio, vão sentir algo tremendo, então tem várias sensações, nada é específico. Fala, amigo. Tu ia dizer, Edinelli, alguma coisa? Não, eu tô querendo ver alguma coisa que possa
A Melanie está dizendo, ó, isso, nossa, isso é muito legal. A Raquel está sentindo pressão com calor. Eu acho que, não sei quem esse Facebook usa, deixa eu ver aqui. A Denise sente calor. A Elânia sentiu calor, dormência. A Naná sente calor. O Lourão, parei, fica quente, vou tocar fogo na casa. Menina, sempre fala desse calor, né? É bom que ele vai aprendendo que sente realmente um calor. Nos meus dedos, Socorro Salles. A Regina Cláudia diz que as mãos ficam pesadas e dormentes. É isso, a gente começar a sentir. Foi a Josilene Lima que disse que sente tipo umas bolinhas. Cadê o dela aqui, ó? Sinto uma bolinha de energia. A Cláudia falou, ó, minhas mãos ficaram pesadas e dormentes. Socorro, sinto um calor irradiando dos meus dedos. Com esse exercício podemos também dimensionar o tamanho do campo magnético. A gente sente pela questão que quanto mais você vai afastando, até onde você vai afastando, você vai sentindo, né, esse poder fluídico, porque às vezes a gente precisa estar mais próximo, ou estar mais longe, então isso tem essa sensação nesse sentido. O Rafael, senti pequenos choques como estático nos dedos e quando eu aproximava as mãos senti calor. A Rosinha sente calor e pressão. Isso, quando a gente tem essa questão da pressão mesmo, como se tivesse algo bloqueando, né? Às vezes a gente sente isso. A Luciana sentiu uma vibração de pulsar, mas sem questão de temperatura. Isso, às vezes a gente não sente nenhuma questão de sensação, ou calor, ou frio, às vezes a gente só sente essa questão de tremer, uma pressão, isso vai depender de pessoa para pessoa. A Nájila sentiu tremer. Tá todo mundo respondendo. A Júlia sentiu calor, o Eduardo adorou. A Socorro sente umas nas extremidades, parece um formigamento. A Deia sentiu como se tivesse uma bexiga e calor nas mãos. Como se você realmente, quando você tá pegando uma bexiga, você sente a questão da pressão, né? A Margarida, como se tivesse uma bolinha, segurando uma bolinha, comprimindo minhas mãos. Essa aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Sentir frio, né? É bem diferente. Formigamento. É de Neuza. Não é de Neuza. Mas alguém sente nas extremidades frio. A Edneuza também botou aqui que sente frio. Então, é interessante, né? E a gente vê essas diferenças. A Eligênia também sentiu a bolinha. A Dulcinete sentiu a dormência. A Melanie brincou, dividiu a bolinha em duas. A primeira que ela colocou. Esse calor. O Lourão está dizendo, ó, fica algo quente como um objeto no meio entre as mãos e aumenta quando aproxima. Gente, teve uma pergunta aí, né? Se precisa de prece. Para fazer isso é um exercício, isso é matéria, não está bem relacionado com a prece, né? Porque a gente está só sentindo o magnetismo que existe em nós. Quando a gente vai realmente magnetizar alguém, aí a gente sempre faz prece e evoca os bons espíritos, chama os bons espíritos para estar com a gente, para transmitir os melhores fluidos. Mas isso vai existir independente de fazer prece ou não. É só isso que eu quero te mostrar. É que, claro, a gente sempre faz prece para tudo, para que a gente sempre age da melhor forma possível, né? Dos pensamentos, das reflexões, quando a gente vai... Se eu vou fazer mesmo um exercício que é para estudar e eu quero aprender, eu chamo o meu anjo da guarda para aprender. Então, a prece é importante nesse sentido. Mas o que eu queria dizer é que, independente de fazer prece ou não, você pode sentir, porque isso é algo realmente material, né? Tem a ver com a questão da matéria mesmo. E também é algo que você não precisa acreditar. Por isso que não tem a ver com a fé, né? Nesse sentido. Ela existe independente de você acreditar ou não.
Mas é isso, Rosângela gente. pergunta se pode fazer esse exercício durante a semana mais relaxado. Pode com Pode. certeza. Quanto mais familiarizado vocês estiverem com os fluidos de vocês, melhor vocês podem trabalhar futuramente. Pronto. Então é isso, gente. Tem muitos comentários bem legais aqui. Depois a gente vai olhar todos, mas a gente está chegando ao nosso final. E gostaria muito de agradecer pela presença de cada um de vocês, mas por favor, não vão ainda, que o Francisco vai fazer a nossa prece final, né? Para a gente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Francisco? Pedir a todos que possam entrar no estado de relaxamento, possa controlar a respiração, poder sentir desde já a presença amiga do anjo da guarda que envolve cada um de nós. Sintam uma energia a envolvê-los, a nos transmitir uma sensação de paz, de serenidade, para que nós agora, com o auxílio do nosso anjo, possamos rogar ao Pai. Deus, Pai, de infinita bondade e misericórdia, Senhor da vida, a Ti rogamos, Senhor, que vós possais derramar um pouco do Teu bálsamo, uma gota, Senhor, sobre todos aqueles que necessitam do alívio do corpo e da alma. Ao pai, à mãe, ao familiar, ao amigo, ao estranho, ao necessitado, Senhor, ao carente, material e espiritual. A todos eles, Senhor, clamamos o Teu apoio. Derrama, Jesus, o Teu bálsamo bendito e socorre aos Teus irmãos necessitados. Enche os corações de todos aqueles adoentados com o Covid, da fé, Senhor, e da esperança do porvir. Alivia-o, Senhor, das dores do corpo e eleva, Senhor, a certeza da vida futura. Que a fé possa dar a eles a serenidade, conforto e a resignação diante da sua vida. Envolve a todos nós, participantes do curso. Ajude-nos, Senhor Deus, a melhorar os nossos propósitos e a buscarmos de forma mais decisiva a nossa melhora moral. Que Teu amor, que a Tua paz, envolva-nos, Senhor, nos Teus raios fulgentes de amor e paz. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. A Vanúzia perguntando se acabou. Acabou, Vanúzia. A gente tem que ir. O estudo era 1h15, já tá durando 1h30. Mas é muito bom estar aqui com vocês. A gente não tá reclamando. É ótimo. E sempre realmente passa muito rápido. Mas a gente vai explorando aos poucos, até mesmo para não cansar vocês, né? E aí é isso, gente. Leiam de novo esse texto, leiam o capítulo inteiro várias vezes, porque é muito bom. E quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai entendendo, viu? Um abraço para cada um de vocês. O pessoal tá começando a dizer, a Rosinha dizendo que adorou o estudo, Margarida, Melanie é bem participante, vive comentando, perguntando.
A Naná, Vanusa dizendo que pena. Denise, Luzia, Glaucinete, boa noite, Glaucinete, Elânia, o pessoal tá botando os coraçõezinhos aqui, Rafael, Lucy, ó, os coraçãozinhos. Adoro também, acho que me acostumei já com as coisas do Cícero. Iara, ó. Tá os corações subindo. Pena que não sai aqui pra gente ver, né? Ednélio, o Pedro, o Felipe. Felipão. Aí a Júlia dizendo, a Ednélio, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Não, você vai ser melhor. A Mônica. Boa noite, gente. Quem mais? A Melanie, todo mundo que assistiu ela, por favor, treine ao longo da semana que foi passada, ajuda muito, com certeza. Façam isso que a Melanie está dizendo aí, gente, que vocês vão aprendendo cada vez mais, exercitando e sentindo, aí vocês vão percebendo mais coisas. E anotem as percepções para ver a evolução do que estão sentindo. Olha aí. Ó, o Lourão, ó. A declaração do Lourão é muito boa. Muito bom! Olha aí, viu, Lourão? Faça isso mais vezes. Aproveite as preces do Francisco, que são maravilhosas. Ele bota uma pessoa para dormir que é perfeito, viu? Quase todo mundo diz a mesma coisa. A Tiane voltou para dar boa noite. Boa noite. Boa noite, Anne. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente adora estar aqui com vocês. Foi muito, muito bom, viu? Muito obrigada pela participação de todos. Então, isso, boa noite, né? Até a próxima vez. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Esperamos vocês. Essa ideia é boa. A Kelsilene colocou, vamos purificar água no próximo encontro. Sempre tragam a água de vocês, que na hora que o Francisco fizer a prece, cada um magnetize a sua que dá certo, viu? Minha, Isso. Empolgantes são vocês. É isso aí, fechar com a chave de ouro, que assim, boa ideia. Obrigada pela lembrança. Vai ser bom pra gente fazer isso mesmo, viu? Então é isso, gente. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. É isso. Cadê o menino? Congelou, hein, velho?